Bom dia, amadas. A paz do Senhor Jesus esteja sobre os nossos corações esse dia. Que o grande amor de Deus venha nos cobrir e nos guardar de toda tentativa do inimigo, né? De roubar de nós aquilo que tem sido tão precioso para nós nesses dias, que é a paz, a fé naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e continuará fazendo. Amém? E o nosso versículo está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, que nos diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Ficar firmes na fé que anunciamos. Meditando sobre esse versículo hoje, a gente vê assim que muitas vezes não basta ter fé, né? Temos falado muito sobre isso nesse mês, mas esse versículo nos diz que é necessário que nós tenhamos uma fé inabalável, que nós precisamos ficar firmes na fé que nós anunciamos. Então, ficar firme quer dizer para nós não temermos, não duvidarmos das promessas de Deus, continuar a crer em tudo aquilo que o Pai tem falado para nós nesses dias. E hoje nós vivemos num mundo assim que ele é tão imediatista, é um mundo tudo tão para ontem, é um mundo que não sabe esperar, um mundo que não tem paciência. E muitas vezes nós entramos nessas mesmas questões, muitas vezes nós passamos a duvidar quando as promessas de Deus começam a demorar para nós. Nós passamos a agir como o mundo. A palavra muitas vezes nos adverte sobre isso, né? Que nós não devemos ter a nossa mente contaminada pelo mundo, nós não devemos viver conforme o mundo vive, né? Isso fala para a gente lá em Romanos, mas que a nossa mente ela tem que ser transformada segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor nos ensina na palavra dele. Então nós entendemos que nós não podemos viver como o mundo vive, duvidando, impaciente, querendo para já, porque muitas vezes eu tenho visto assim, muitas pessoas, e se eu não cuidar mesmo da minha própria vida, muitas vezes nós estamos incentivando outras pessoas a terem fé, mas nós mesmas estamos duvidando. Nós mesmas não permanecemos firmes. Nós começamos a questionar muitas coisas de Deus. E a palavra vem nos dizendo que eu preciso ficar firme naquilo que eu anuncio, naquilo que eu ensino, porque senão se torna hipocrisia nós estarmos aqui falando de fé, incentivando outras pessoas a viverem a fé, mas nós mesmas estamos duvidando. E lá no Salmo 125, versículo 1, diz que aqueles que confiam no Senhor, ou seja, aqueles que têm fé no Senhor, eles são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, ter fé, confiar no Senhor é não se abalar, mas ser como os montes de Sião. Então, quando nós vamos para o dicionário, Sião, ele significa fortaleza. Ele significa aquilo que se mantém forte, né? Significa aquilo que não se abala. Então nós precisamos ser essas pessoas, fortalezas, que não vacilam na fé. Não vacilam na fé, amado. Então que o Pai possa realmente estar trazendo sobre o nosso coração essa palavra no dia de hoje. Que o Pai possa realmente estar ministrando sobre as nossas vidas. Que o Pai possa estar nos ajudando a sermos essas fortalezas que não duvidam, que não vacilam, que nos momentos das dificuldades, das provações, não põe em dúvida o caráter de Deus, não põe em dúvida a palavra de Deus, porque quando nós duvidamos, nós estamos pondo em dúvida o caráter de Deus. Nós estamos dizendo que Deus não é fiel, que Ele prometeu e não cumpriu, que Ele prometeu, mas Ele está demorando, que Ele está se atrasando, e com isso nós desagradamos o coração do Pai. Nós desagradamos o coração do Pai quando fazemos esse tipo de questionamento. Então a palavra vem nos alertando para nós sermos realmente como os montes de Sião, que não se abalam. Não importa a dificuldade pela qual você está passando, não importa a demora, não importa. O que importa é que Ele falou, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Então por isso que os nossos olhos têm que estar sempre na palavra de Deus, naquilo que o Pai está falando a nosso respeito, naquilo que o Pai está falando a respeito dos nossos amados,
das pessoas pelas quais nós temos orado, nas situações pelas quais nós temos orado, onde nós temos uma promessa de Deus. E nós precisamos continuar firme nisso. Precisamos ter mesmo a nossa fé inabalável. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 19, diz assim, ó: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. A palavra está nos dizendo aqui que você não vai chorar mais, que certamente o Senhor vai se compadecer de ti, o Senhor vai ouvir a voz do teu clamor e o Senhor vai te responder. Quando? Quando você habitar em Sião, nessa fortaleza, nessa fé inabalável, nesse lugar onde não há espaço para dúvida, o Senhor vai nos responder. Então eu creio que, baseado nesses versículos, muitas vezes eu vejo que a demora na resposta está nessa fé, que tem sido muitas vezes uma fé frágil, né? Uma fé que a qualquer vento, né, ela sai do lugar, qualquer vento tira os nossos olhos daquilo que o Senhor tem nos falado. Então, queridas, a minha meditação no dia de hoje e a minha palavra para você é essa: que a sua fé seja inabalável, como os montes de Sião, que não saem do lugar, não importa os ventos, não importa o tempo, não importa o tempo, né? Porque aqui a palavra de Deus vem nos dizendo que eles permanecem para sempre, então não importa o tempo, permaneça para sempre, numa fé inabalável, numa fortaleza, naquilo que não sai do lugar, em nome de Jesus. Amém, queridas? Que o Pai possa ministrar teu coração no dia de hoje, que o Pai possa realmente firmar a tua fé, em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome. Nós te exaltamos, Senhor, porque tu és santo. Muito obrigada, Pai, por esse cuidado. Muito obrigada, Senhor, por cada resposta que o Senhor tem trazido. Muito obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem falado, Senhor, sobre a necessidade, Pai, de termos a nossa fé, Senhor, e de permanecermos, Senhor, firmes nessa fé, Pai. Muito obrigada por isso, Pai, porque nós cremos na resposta. Nós cremos na tua fidelidade, Pai. Nós cremos, Senhor, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ensina, dia após dia, a permanecermos firmes, Deus, nas promessas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que o Pai possa te abençoar ricamente nesse dia. Tenha um excelente dia. Que tudo que você venha fazer nesse dia possa prosperar em nome de Jesus.